Romanos capítulo 8, versículo 18 ao 25. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Versículo 19. Ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Pai querido, Pai amado, Tu que és bispo e pastor de nossas almas, nos aquietamos agora diante de Ti. Em nome de Jesus, Pai, fala com a Tua igreja. Queremos ouvir a Tua palavra revelada. Ouvir a Tua voz através da Tua palavra revelada. Fala conosco, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Eu estou intitulando essa mensagem de Uma Ardente Expectativa. É isso mesmo, uma ardente expectativa. Vivemos em um constante estado de conflito. Nós vivemos em um constante estado de conflito. É uma luta que é travada no homem interior e na mulher interior. E essa luta, ela é constante, ela é dia após dia, ela é mês após mês, ela é ano após ano. É uma luta que muitas vezes nós pensamos até que vamos sucumbir, que não vamos atravessar. Mas temos que ter consciência que essa luta, ela tem um objetivo. Ela tem um propósito. Veja bem, tomamos a decisão de desistir de todas as palavras e ações que promovem os nossos desejos mais egoístas. Certo dia nós tomamos a decisão de que a partir de agora eu vou abrir mão dos meus desejos egoístas. Eu agora vou pensar no meu próximo, agora eu vou ser uma pessoa mais amável. Estamos seguindo com uma ardente expectativa. De repente, somos interrompidos. Algo nos interrompe. Somos parados. Não por um inimigo de fora, mas por um inimigo de dentro. Isso é muito sério. Somos constantes, decidimos em seguir para frente. Vamos embora. É de fé em fé, é de glória em glória. Mas de repente, somos pegos de surpresa e paramos. Interrompemos a nossa carreira. E quando nós prestamos atenção, estamos sendo parados por um inimigo de dentro e não de fora. Decidimos amar nossos amigos, amar nossos inimigos, amar nossos irmãos, e de repente descobrimos que estamos usando para o nosso próprio proveito. Decidimos amar. A partir de agora vou perdoar, a partir de agora eu vou amar com amor agapau ou ágape.
Mas de repente descobrimos que estamos usando essas pessoas para o nosso próprio proveito. Descobrimos que perdoar não faz mais parte do roteiro. Eu estou pensando na vingança. Estamos planejando em se vingar, porque fui ferido, porque me pararam. No momento que eu mais precisava, ninguém estendeu a mão. Procurei meus amigos, nenhum estavam para me estender a mão. Mesmo tendo consciência de que um dia abri mão da minha própria vida, confessei a Jesus como meu único e suficiente Salvador. Me pego quebrando seus princípios elementares, algo que é fundamental para o desenvolvimento como filhos de Deus. Descobrimos que estou quebrando princípios elementares que fundamentam o meu crescimento como filho de Deus. Uma guerra está acontecendo dentro de cada um de nós. E essa guerra é constante. E algumas vezes parece que perdemos a batalha. Alguém pode nos ajudar? Ou estamos sozinhos para enfrentar essa batalha? Você pode pensar comigo, quantas pessoas neste momento estão pensando desse jeito? Quantas pessoas neste momento, em algum lugar desse planeta, estão desistindo de viver? Não tem mais esperança. Se frustraram com elas mesmas e com a expectativa que elas colocaram nos outros. Mas Deus vem dizer para você hoje, Deus vem dizer para a sua igreja, Deus vem dizer para a sua família, que existe uma ardente expectativa para você. Existe uma ardente expectativa para você. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 a 18. Amém? Então essa mensagem que eu estou intitulando de uma ardente expectativa, a primeira parte é o tempo presente. Diga comigo, o tempo presente. Pode ser mais alto? Diga, o tempo presente. Veja aí, Romanos capítulo 8, versículos 18 a 20. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Romanos capítulo 8, versículos 18 a 20. O tempo presente para mim pode ser totalmente diferente do tempo presente para você. Não é mesmo? Talvez você esteja vivendo uma das melhores fases da sua vida. Ou talvez você esteja vivendo coisas que você não consegue respostas, porque você está atravessando este momento tão difícil. Você vê que o tempo presente, que é o tempo de hoje, é agora,
É aqui e agora. Pode ser diferente para mim e para você. Aí onde você está sentado, só Deus sabe o que é que você está pensando, para onde sua mente está indo. Mas Deus, sendo onisciente, onipresente e onipotente, Ele sabe. Ou talvez você esteja vivendo o melhor tempo da sua vida, ou você está prestes a conhecer o melhor tempo da sua vida. Mas de uma coisa você pode ter certeza: nada foge do controle de Deus. Eu posso espernear, eu posso pular para um lado, eu posso pular para outro, eu posso me esconder, mas Deus sempre vai estar no controle. Se você subir aos céus, lá Ele estará. Se você descer ao mais baixo abismo, lá também Ele estará com sua destra fiel para te suster, para te segurar com a mão poderosa dEle, com a destra fiel dEle, e te dizer: não temas, porque eu sou contigo, não temas, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Imagine a situação daquele homem daquele viajante, que vinha na estrada, de repente foi surpreendido com os salteadores. Bateram nele, feriram ele, tiraram a roupa dele, deixaram ele seminu, ferido e quase morto no chão, e foi embora. O que você acha? Deus esqueceu aquele homem? Deus havia deixado ele para sofrer dessa maneira? Ou existem coisas que durante nosso trajeto aqui na terra como peregrinos temos que enfrentar? São 3 coisas que nós devemos trazer para o nosso coração. Deus largou aquele homem ao destino, abandonou ele, para ele sofrer de qualquer maneira. Ou existem coisas que durante o nosso trajeto de vida aqui nesta terra nós teremos que atravessar, teremos que passar. Veja que além do homem e dos salteadores, havia umas 3 coadjuvantes. Havia ele, os salteadores, que o texto não diz quantos salteadores eram, mas havia umas 3 coadjuvantes. Porém, somente um se enquadrou no propósito perfeito da vontade de Deus, que foi aquele que se aproximou, cuidou das suas feridas, colocou no seu animal, levou para uma hospedaria. Antes de sair para viajar, pagou a despesa, ainda deu um dinheiro a mais. Digo: olha, se faltar alguma coisa, quando eu retornar, eu restituo. Então Jesus perguntou: qual destes 3 lhe parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Quem é teu próximo? Você está sendo um coadjuvante? Você está se aproximando? Você está estendendo a sua mão? Ou você está só festejando? Ou você está só chorando? Ou você está só murmurando? Você é um coadjuvante da vida? Porque para mim, em tempo certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Está no versículo 18. Como devemos encarar os sofrimentos do tempo presente?
Porque existem, amados, existem sofrimentos sim no tempo presente. Não adianta nós querermos tapar o céu com a peneira. Todos nós que estamos aqui, existe alguma pendenga na vida que não está resolvida. Todos nós, começando por mim. Existe algo na minha vida, na sua vida, que nós não resolvemos ainda. Então, como encarar, como viver com esses problemas? De que forma? Mas, pastor, existe uma fórmula? Fórmula não, mas existe um conceito de Deus. Porque esses problemas existem, você tem passado por situações que não tem encontrado respostas. E quando você procura resposta e você não encontra, o que acontece? Você fica angustiado, você fica desanimado, você fica desmotivado. Porque você queria pelo menos uma resposta. Nem que aquela resposta destruísse com suas forças, mas você prefere a resposta. Então, quando você procura a resposta e você não encontra, o que acontece? Você fica cabisbaixo. Você anda de cabeça baixa, pensativo, envergonhado, arrependido e humilhado. Dependendo do tempo presente que você vive. Mas como devemos encarar esses sofrimentos no tempo presente? A questão é como encarar e enfrentar os sofrimentos do tempo presente, à luz da glória por vir a ser revelada em nós. Você ouviu? Você tem enfrentado seus problemas assim? Mas, pastor, existe problemas que eu estou passando que você nem imagina. Você também não imagina os problemas que eu passo. Mas se nós não encararmos esses sofrimentos, esses problemas, essas situações adversas, com uma perspectiva, com uma ardente expectativa, à luz da glória por vir e ser revelado em nós, não vamos conseguir, somos fadados à derrota. Por quê? Porque a minha suficiência é insuficiente para continuar. Se não for a suficiência de Deus na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, nós não iremos adiante. Vai ficar enfadonho, vai chegar um tempo que vai ficar enfadonho. Haverá dias que você está animado demais, é hoje, eu estou pronto para matar um leão e preparar outro para amanhã, eu vou lá. Aí no outro dia você está, vou lá. Você anda todo para baixo, todo quebrado. Ai, não posso mais. Aí Jesus disse, você não pode? Mas eu posso. Ai, eu não sei. Eu sei. Levante-se e caminhe. Aí, eu sou contigo, não temas. Aí você vai começando a entender o que você precisa receber para continuar. Os sofrimentos não devem e não podem ser comparados com a vinda da glória, amados. Você quer que eu repita? Eu vou repetir, Os sofrimentos não devem e não podem ser comparados com a vinda da glória que será revelada em nós. Existe uma ardente expectativa, e essa ardente expectativa se cumprirá, ela vai se cumprir, e está perto. Eu não sei o dia, não sei a hora, mas eu sei que está perto. Uma hora para outra, podemos ser surpreendidos com esse céu se rasgando de ponta a ponta, porque ele veio, e ele foi obediente até morte, e morte de cruz, se entregou numa cruz por mim, por você, ao terceiro dia ressuscitou, e hoje ele está à destra de Deus Pai, intercedendo por mim e por você, e ele está vindo buscar a sua igreja. Aleluia! Você pode aplaudir a ele. Agora veja bem, que esquecemos às vezes de vir para cá. Todavia, lembro-me também do que se pode dar-me esperança.
Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo. Está vendo aí? O que é que o profeta diz? Ele diz, olha, digo a mim mesmo. O que é que ele vai dizer? A minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. Lamentações, capítulo 3, versículo 21 a 24. Quando faço isso, o que é que acontece? Estou nutrido. Quando faço isso, estou suprido. Estou alimentado. Me alimentei da presença do Senhor, me revesti do seu amor, a sua graça me cobriu, o seu manto veio sobre mim e eu estou renovado para caminhar novamente. Por isso, dá-se a importância do tempo sozinho com Deus. Por isso, dá-se a importância da sua leitura devocional. Você tem que tirar tempo sozinho com Deus. Ah, pastor, mas eu estou em casa, eu estou no trabalho, estou falando com Deus. Sim, eu estou falando em tirar tempo sozinho. Você tira uma hora do seu tempo e vai conversar com o papai. Porque sabe quem fazia isso? Era o próprio Jesus Cristo. Quando Jesus terminava de curar os enfermos e libertar os endemoniados, o que é que ele fazia? Ele ia praticar a solitude. Ele ia ficar sozinho com o Pai, refazer-se para começar tudo de novo. Aí sabe o que é que a gente faz? A gente acumula e acumula. Quando a gente vem para Cristo, a gente vem todo quebrado, todo desconjuntado. Eu, pelo amor de Deus, eu pensei que nem Jesus me queria, porque da forma que ele me recebeu, meu Deus, o negócio estava feio, mas ele diz, eu quero você, eu vou fazer uma grande obra na sua vida. Já fazem 22 anos, vai completar 23 anos, e olha, todos os dias quando eu acordo eu digo, Senhor, não desiste de mim, não desiste, Senhor, não permita que eu me torne um religioso, que eu me torne, Senhor, uma pessoa legalista, que venha oprimir os outros, que venha querer que as pessoas sejam como eu quero que elas sejam. Não, você tem que ser o que você é. Você tem que vir para Cristo do jeito que você está. Porém, eu tenho certeza que você não vai querer ficar mais do jeito que você está. Porque essa vida com Jesus é muito boa, é muito maravilhosa. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O pecado trouxe a distorção, não só no relacionamento do homem com Deus, mas em todo o universo que ele vive. Olha o versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Secas, enchentes, terremotos, tufões, furacões, são apenas algumas evidências do desequilíbrio da natureza. Paulo está dizendo que a natureza foi reduzida a esse estado. Você já pensou? Deus fez tudo perfeito por causa de uma palavrinha bem pequenininha: obediência. O homem não cumpre, distorce tudo, e se você olhar para a perspectiva global, você vai ver que tudo está se acabando, amado. Tudo está se acabando, porque a natureza foi reduzida à vaidade. Quando o homem caiu em pecado, arrastou a natureza consigo, e Deus a sujeitou na esperança, ou seja, com uma esperança definida num dia futuro
quando a frustração será removida. Meu Deus, eu amo esse texto, viu? Não podemos, não devemos jamais desfalecer, jamais desistir. Desistir, jamais. Diga comigo assim: desistir, jamais. Diga retroceder, jamais. Diga eu vou avançar, custe o que custar, eu vou em frente. Aleluia. Agora aplauda Jesus. Oh Deus maravilhoso. Hebreus capítulo 10, versículos 36 a 39. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aleluia! Que Deus tremendo. Segunda parte da mensagem, uma ardente expectativa. Veremos a Deus face a face. Meu Jesus. Veja aí, Romanos 8, versículo 23, 24. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Romanos capítulo 8, versículo 23 a 24. A adoção pela qual o crente anseia e espera, refere-se à redenção do nosso corpo. Quando essa casa for reduzida a pó, quando essa casa for destruída, o que é que acontece? Nós temos uma casa nas regiões celestiais. Foi isso que Jesus disse. Não se turbe o vosso coração. Creias em Deus e creia também em mim. Na casa do meu Pai tem muita morada. Eu vou, mas voltarei para buscar vocês. E Ele é fiel. Ele é fiel. Amém? Ele é fiel. Quando Ele será libertado do pecado e da limitação, da pressão que enfrentamos constantemente enquanto temos nossos corpos mortais? Ele, mas quem? O nosso corpo, amado. O nosso corpo vive preso nesse corpo. Ou seja, nosso corpo vive preso ao pecado. A nossa mente não. Nós temos a mente de Cristo. Nós já fomos comprados com sangue. Já fomos libertados das trevas e transportados para a maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. Mas o nosso corpo ainda está sujeito às tentações, os desejos. Você já passou pela experiência de não querer fazer algo? Não, isso não. Eu não vou fazer isso porque isso não agrada a Deus. E de repente você percebe que a atração, o que está te atraindo, é muito maior do que a força que você está tendo. Você percebe que o objeto da atração é voraz, está consumindo, está destruindo com as minhas forças. Mas você não quer, você esperneia, você não quer, mas de uma hora para outra você se deixa vencer. Você sabe o que é isso? É a sua carne, é o pecado querendo lhe dominar, é o velho homem vindo com
toda a força sobre você. E o diabo fica na primeira pessoa, fica dizendo que você é o bambambam, que você é o cara, que você é a mulher que o cara quer. Mas na realidade é tudo mentira. É sua carne que está enganando você. E às vezes você tem uma família maravilhosa ao seu lado. Você tem uma esposa que construiu uma vida com você. E você está olhando para o jardim florido do vizinho. Temos que cair em si. Temos que entender que está difícil viver nos dias atuais, em pleno século 21, não está fácil. A pastora começou aqui relatando os alvos do propósito. E um dos principais alvos de Satanás é a nossa adolescência. São os nossos filhos. Para que não haja, futuros pastores, futuras mulheres de Deus, futuros homens que confiam em Deus, que treme e teme diante do Senhor, que aconteça o que acontecer, eu vou com Jesus e acabou. É para isso, o propósito do diabo é esse, é destruir as futuras gerações, para que não haja. Se você for passar a vista e ver o que está acontecendo ao redor do mundo, existem lugares, amados, que não tem mais templo de igreja, estão abandonados. Por quê? Porque o diabo teve êxito ali, porque a expectativa que você teve foi no homem, não foi em Deus, porque você se frustrou com seus sonhos, aquilo que você imaginava que era o melhor modelo de vida para você, hoje em dia é a pior coisa que você pode imaginar, que você não quer nem passar perto. Existem mulheres que sonhavam, anseiavam em casar, em ter filhos, e se decepcionaram, foram feridas, foram traídas, e hoje elas não querem saber de coisa nenhuma, estão com a sua alma estraçalhadas, as suas emoções perdidas, vagando, sei lá onde. E é tempo, chegou o tempo da gente dizer não. Querem fazer eu acreditar que não existe mais esperança, mas existe sim. Porque se a minha esperança se resume apenas nesta vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. O pecado que ainda tenta te dominar, tenta te tirar da presença do melhor, a presença de Deus. Sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, porque o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Agora, olha que tremendo. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Romanos capítulo 7, versículos 18 a 22. Até mesmo essas pessoas, ou aquelas pessoas, que dizem que não quero mais nada com o negócio de Deus. Não quero dizer que ele não existe, mas também eu não quero nada com ele. Em dado momento elas vão estar chorando, gritando e pedindo para que Deus venha ao seu socorro. É um dado histórico, amado. Não há como um homem fugir do seu Criador. Não há. Então é melhor render-se logo hoje.
Qual foi a ordem de Deus para Josué? Você lembra? Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Josué, capítulo 1, versículos 6 e 7. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Você sabe o que é que acontece? Isso aqui, eu lembro que faz tempo que eu não falo sobre isso, mas veja bem, eu vou sintetizar para ver se você entende. A pessoa começa a orar por alguém, por um filho, ou por uma pessoa da família, ou por um amigo, e começa a orar, ora incessantemente, ora todas as noites, passa um mês, passa 2, passa 3, e nenhum resultado. O que é que acontece? Você continua orando, mas passa um tempo e você já vem bastante tempo orando. O que é que você faz? Você para e você vai dar uma olhada nos frutos da sua oração. Só que você não vai ver nada. Você não vai ver nada, porque você estava orando por fé. Então Deus não vai permitir que você veja, amado. Você tem que orar e você tem que ter a certeza que no momento que você orou, Deus ouviu, Deus recebeu a sua oração, que Deus está ouvindo o teu clamor. Então o que é que você tem que fazer? Você tem que descansar. Você tem que entregar a Ele, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, não há como você se frustrar. Não há como você se frustrar. Precisamos continuar crendo em esperança, sem jamais desfalecer, conscientes que estamos atravessando um tempo de lutas e batalhas, mas temos um alvo e vamos chegar lá, custe o que custar. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um homem, mas também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 19 a 21. Conclusão, Romanos capítulo 8, versículo 25 e 26. Mas esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que eu consigo enxergar nesta noite é que Deus trouxe você aqui, é que Deus nos trouxe esta noite, a congregação dos santos, para tratar conosco acerca da nossa fé. Você já viu uma pessoa que desesperançosa, que não tem mais esperança em nada? A fé dessa pessoa está desativada. E, consequentemente, essa pessoa está correndo perigo. Por quê?
Porque para ela ser conduzida por caminhos que ela não conhece, por caminhos que aos nossos olhos parecem com caminhos de vida, mas que o final deles são caminhos de morte. Eu creio, amado, receba isso no seu coração. Deus está falando conosco acerca de fé. Mas veja bem, não é uma fé subjetiva, é uma fé desenvolvida, é uma fé salvífica, é uma fé cristocêntrica, é uma fé que tem a sua base firmada no culto racional. Romanos capítulo 12. Culto racional. Você precisa voltar ao primeiro amor e praticar o seu culto racional. O crente que não faz o culto racional, esse crente não sabe para onde é que está indo. Quando nós não colocamos a nossa fé dentro de um contexto, porque veja bem, olha para cá porque eu estou encerrando, viu? Veja bem, quando nós confessamos a Cristo, nós recebemos o quê? Uma partícula de fé. Isso é a Bíblia que diz, recebi uma partícula de fé. Para quê? Para que eu possa desenvolver, porque dá-se início um processo de santificação progressiva. Haverá momento, haverá dias que eu estarei rompendo em fé, mas haverá dias que eu vou estar cansado, vou estar estressado, vou até me irar. Mas tenha cuidado, você pode se irar, você não pode pecar. Ireis e não pequeis, mas também tenha cuidado com a sua ira, porque às vezes a gente ira e não peca, mas a nossa ira faz o outro pecar. Então cuidado. Pelo menos eu estou tendo muito cuidado durante esse propósito. Estamos enfrentando essa situação. Uma coisa que a pastora falou é que Deus, durante esse propósito de 40 dias, Deus está extraindo? Não é extraindo não. Deus está arrancando de dentro de nós o que não presta. Você lembra da introdução da mensagem? A ver, você diz, pastor, mas eu não penso nisso. Você que se engana que você não pensa. Você é quem pensa que um dia você não pensou em se vingar. Você é quem pensa que um dia não desejou mal a alguém. Você é quem pensa que um dia alguém necessitou uma ajuda e você não ajudou. Todos nós temos mazelas para ser resolvido diante de Deus. E Deus está arrancando. Mas deixa eu falar uma coisa para você com muito amor, tá? Permita que Deus arranque, mas sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Mas por que você está dizendo isso, pastor? Porque o diabo está vindo. Ele está vindo com toda a força sobre nós. E se nós não alinharmos a nossa fé, o que nós cremos, o que nós falamos, o que nós professamos, e fincamos as estacas, é perigoso, de um momento para outro, essa ardente expectativa, não ser mais expectativa para você. Talvez você tenha tido expectativa no homem, no outro, no irmão, no emprego, no casamento, no noivado, no namoro. Talvez a sua expectativa foi essa, mas Deus está dizendo para você: ei, a sua expectativa sou eu. Eu é quem vou fazer tudo o que você não pode fazer.
é só você me obedecer, é só você querer. Aí sim, aí vai dar certo. Amém, igreja? Amém. A gente fala de fé, usa a fé, exerce a fé, anda por fé, mas de repente a gente quer pegar, quer isso, quer ver, quer que se materialize. Não é no seu tempo, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. É no tempo de Deus que Ele vai vir e Ele vai fazer tudo que você não consegue fazer. Espero que Deus vai fazer. Aguarda que está vindo. Aguarda que está chegando. Está chegando. Mas o que está vindo, que está chegando, é dele. É da parte dele. O que você teria que se frustrar, você se frustrou. Você atirou para tudo que é lado. Você meteu os pés, você meteu as mãos. Mas o que Deus está trazendo para você, viu, Glailton? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Pare de querer fazer as coisas do seu jeito. Pare de resmungar que você ainda é muito jovem. Você é muito jovem. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Agora entenda uma coisa. O Espírito intercede com gemidos inexprimíveis segundo a vontade de Deus. Não é somente porque você não sabe orar, não. Mas por que, pastor? Ele intercede segundo a vontade de Deus. Porque se você discorrer o texto vai dizer, porque Deus conhece a mente do Espírito. Tudo que é da vontade de Deus para a sua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Uma ardente expectativa.